Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começando. Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Ramon Ferreira. Eu lidero essa área de infraestrutura, PPPs e concessões na Accenture. Tá? A gente, pela Accenture, está envolvido nessa agenda de infra social há cerca de 15 anos e acreditando que essa agenda tem muito potencial. Hoje temos alguns colegas aqui para debater, vou direto chamá-los. Tá? Então, primeiro, Luiz Carlos Everton de Farias, seja bem-vindo. É o secretário de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Gustavo Gimenez Nonato, chefe de departamento da área de soluções de infraestrutura do BNDES. Manuel Renato, secretário adjunto de infraestrutura social e urbana do PPI, seja bem-vindo. Otávio Silveira, board member da OP Health. E Antônio Jorge Guimarães, diretor de ativos terceiros do BNB. Bom, falando aqui da agenda de infra social, e a gente vai falar aqui, vai abordar essa agenda de infra social sobre diversos aspectos, né, sobre diversos ângulos, mas um deles é através do mecanismo de PPPs. Né. E vamos olhar aqui um pouquinho do histórico de projetos de PPPs, aqui, principalmente em saúde, educação e segurança. Acho que a gente pode quebrar aqui, a gente teve um primeiro período de projetos, que a gente pode chamar da primeira etapa de projetos de infra social, digamos assim, que a gente teve em 2010, pela saúde, né, na área de saúde, Hospital do Subúrbio, Hospital Metropolitano de BH. A gente teve em 2012 as UBS de Manaus e o projeto de educação infantil de BH. A gente teve em 2013 os hospitais de Manaus e o ICOM, na Bahia. A gente teve em 2014 os complexos hospitalares de São Paulo e o diagnóstico por imagem na Bahia. E, em 2015, o projeto de UBS, Atenção Primária à Saúde, em BH. Em 2015, a gente teve uma interrupção dessa agenda, né? Então, ficamos alguns anos sem projetos. E aqui a gente pode considerar que em 2022, né, pouco antes disso, começaram as estruturações de projetos, mas a gente tem um marco aqui que a gente pode chamar da segunda etapa de projetos de infra social. Então, em 2022, a gente teve o projeto de educação do CELS, primeiro lote. 2023, Hospital de Guarulhos, Souza Aguiar, o Hospital Euro de Rondônia, Escolas de Nova Lima e o Complexo Prisional de Erechim. Foi um ano bastante movimentado. E, no ano passado, tivemos a Maternidade do Tocantins, CELS, segundo lote, da Prefeitura de São Paulo, São Mateus e Educação da Prefeitura de São Paulo e as novas escolas do Governo de São Paulo, lotes 1 e 2. A gente pode dizer que a gente está aí em meio a essa segunda etapa, e aqui a gente pode olhar por dois ângulos, né? O copo meio cheio, meio vazio. Então, prefiro aqui olhar sobre esse ângulo do copo meio cheio, que a gente teve esse retorno dessa agenda, e é uma agenda crescente, mas, por outro lado, a gente vê aqui o tamanho, tanto de iniciativas que a gente tem para fazer e os desafios dessa agenda. E isso é um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje. Bom, começando aqui, vou começar pelo Manuel. Manuel Renato está do meu lado. O Manuel, né, vem fazendo um trabalho aí no PPI, diria emblemático, né? Acho que não dá mais para pensar nesses projetos aqui sem essa atuação que o PPI vem fazendo. Manuel,
Parabéns. E te pergunto aqui, no âmbito do governo federal, né, quais os setores que o PPI tem realizado esse apoio de projetos aos subnacionais, quais são as principais ações de fomento e como também o governo federal tem apoiado principalmente esses pequenos e médios municípios. Boa tarde a todos e todas, uma satisfação estar aqui, rever tantos colegas, amigos, né? Queria cumprimentar Ramon e agradecer a Abdib pelo convite, cumprimentar aqui os colegas de governo, Gustavo e Luiz Carlos, colegas do setor privado também, meus colegas aqui de painel, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando essas experiências e esses desafios, né? O PPI é uma instância de coordenação de governo, então o nosso papel é muito de fomentar a estruturação de novos projetos, mas antes de fomentar a estruturação de novos projetos, o grande desafio do PPI é convencer os ministérios setoriais de que aquela agenda vale a pena e que tem lugar na política pública. O PPI não impõe, a Casa Civil não impõe nenhuma agenda ao setorial responsável, mas procura dialogar e convencer e superar as dificuldades para que aquela agenda de concessões e PPPs seja vista pelo setorial como uma oportunidade, não só como uma dificuldade que muitas vezes é apresentada e fomentada por alguns setores da mídia e alguns setores que pouco compreendem a potencialidade da agenda de PPPs. Então, neste governo, em particular, né, Ramon, nós recebemos ali, por orientação do ministro Rui Costa, uma diretriz de fomentar de maneira mais intensiva os projetos sociais. E aí são 5 áreas que a gente tem trabalhado, 3 de maneira mais intensa, mais recentemente, e 2 que já vinham sendo trabalhadas no governo anterior, nos governos anteriores, e que nós estamos concluindo os projetos que já estavam na carteira. Então, eu vou incluir uma área aqui que para nós é a infraestrutura social, Ramon, que não foi colocada por você, que é a habitação para alocação social. Tá certo? Então, habitação para alocação social, vou falar um pouquinho sobre isso. Temos educação, e aí a ênfase em creches e pré-escolas, foi um pedido do Ministério da Educação. E temos também uma agenda com o Ministério da Saúde, mais dirigida para as unidades de atendimento especializado e hospitais de grande porte em particular. O Ministério da Saúde, ao contrário da Educação, optou por começar a inserir a agenda de concessões e PPPs dentro da política de saúde, mais pelo setor terciário do que pelas unidades básicas de saúde, né, por razões diversas, né. Além disso, nós temos as 2 agendas, temos trabalhado aqui com o BNDES na agenda de penitenciárias, tínhamos 2 projetos, né, Gustavo? E um deles já foi levado a leilão, teve sucesso, que foi com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, lá do penitenciário de Charqueadas, e o outro estamos ali na luta com o governo do Estado de Santa Catarina, um complexo prisional lá em Blumenau. E o outro dos 2 projetos com a Caixa Econômica Federal, que são os projetos de unidades socioeducativas do governo do Estado de Minas Gerais e do governo do Estado de Santa Catarina, sendo que o de Minas Gerais está indo a leilão agora. Em breve, a gente está com a expectativa de publicar esse edital em junho ainda, ou no mais tardar em julho. Então, é um projeto também muito desafiador e também bastante polêmico do ponto de vista das resistências corporativas, setoriais, e é próprio inusitado, né, de ter uma unidade socioeducativa para adolescentes em confronto com a lei sendo operada por um parceiro privado, né. Mas é uma iniciativa para a qual nós contamos muito com a parceria, como temos feito, né, com estruturadores de primeira linha. Nesse caso aqui, é o NOPS, que apoiou a Caixa Econômica Federal e o PPI na estruturação, e nós temos bastante convicção que esse projeto está muito bem estruturado e que vamos ter atratividade para o setor privado, né. Do lado das 3 principais áreas, que eu vou me concentrar um pouco, Ramon, a gente tem habitação para alocação social, que é uma iniciativa nova, é um componente novo do Minha Casa Minha Vida. Tem muitos países do mundo, o Brasil, em particular, historicamente, trabalha a política habitacional só com provisão habitacional. Mas tem muitos países do mundo, principalmente no hemisfério norte, os países mais desenvolvidos, que trabalham muito o componente de locação social, que trabalha com determinados nichos do déficit habitacional que a gente não tem conseguido trabalhar aqui no Brasil. Principalmente o déficit, que é talvez o principal déficit, que é um déficit associado à incapacidade de pagamento da população, mas que não visa aquele universo dos mais pobres entre aqueles que têm menos condição econômica.
Então, ele trabalha aí numa camada mais superior, né, dentre aqueles do déficit habitacional, mas que tem alguma capacidade de pagamento. Então, nós temos hoje 2 projetos em finalização, um com Recife, com a Prefeitura de Recife, que até o Alexandre Pessati esteve à frente durante muito tempo. Ele está indo à licitação agora em breve, a gente está só aguardando aí a última manifestação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para poder publicar. Estamos na expectativa de publicar nesse 3º trimestre do ano esse edital, que tem sido bastante aguardado e vai ser a primeira iniciativa de locação social, de habitação social, que a gente tem uma expectativa muito grande que possa ser multiplicada em grande escala no país. E o outro é o projeto de Campo Grande, que está em consulta pública, certo, neste momento, e que a nossa expectativa é publicar o edital no 4º trimestre desse ano. Então, além desses, nós temos aí uma oportunidade de mais 12 projetos, temos mais 3 projetos que já estão selecionados, já estão em início de estruturação, São José dos Campos, Santo André e acho que o outro é Maceió, e temos também aí uma oportunidade de mais alguns projetos, estamos prospectando e estamos fazendo agora no dia 11 um webinar com a Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas para divulgar essa iniciativa e verificar o interesse de novos municípios. Então, é um aspecto também importante a considerar. O segundo componente é educação infantil, um pedido do MEC. O MEC optou para que a gente entrasse com a agenda de concessões de PPPs mais no universo da educação infantil, porque o déficit de atendimento é enorme, então, o grande desafio é acesso, em primeiro plano, e, logicamente, isso desloca menos interesses também. Além de ter uma demanda enorme para atendimento da meta número 1 lá do Plano Nacional de Educação, ainda tem uma questão de oportunidade mesmo para que a gente possa demonstrar potencialidade na prática para as pessoas, principalmente para os movimentos organizados, para que haja uma compreensão melhor sobre o que a ferramenta de PPP pode proporcionar de melhoria de qualidade do ensino, mas antes de melhoria de qualidade do ensino, para proporcionar a melhoria do acesso, né, o acesso das crianças. Né. E, no caso de saúde, nós temos ali, o Ministério da Saúde tem nos demandado bastante, né, Mara? Né? E aí nós temos o Instituto Nacional do Câncer, que é um projeto gigante, projeto que está começando a ser estruturado aqui com o BNDES, equipe do Gustavo, e nós temos ali um cronograma super desafiador, né, Gustavo, para enfrentar. A ideia é levar a licitação no ano que vem. É um hospital, um complexo, na verdade, é um campi do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, que é um sonho antigo do Ministério da Saúde de realizar, e o investimento global está estimado em 1,5 bilhão, pelo menos, né? Porque a gente está revendo tudo isso, né, Gustavo? Temos projeto executivo, que a ideia era fazer por obra pública, mas, felizmente, isso se reverteu nas discussões internas do governo. E temos um segundo projeto também, que vai ser estudado pelo BNDES, que é do Grupo Hospitalar Conceição, lá em Porto Alegre, que é um Instituto de Saúde Materna, que é o Hospital Fêmea. Né? Então, também tem um CAPEX também estimado aí na ordem de 800 milhões de reais, mas esse número pode sofrer alterações para mais e para menos, dependendo das decisões de projeto. Né? Então, assim, grandes linhas, Ramon, é isso, né? O que temos. Você me perguntou aí na última pergunta o que nós temos feito para conseguir levar a agenda para os municípios menores, e a grande aposta do governo federal tem sido nos consórcios públicos, né? E a gente está convencido que os consórcios públicos intermunicipais, eles podem dar uma contribuição relevante para proporcionar que essa agenda saia do eixo dos grandes municípios e comece a permear de forma mais intensiva os municípios médios e pequenos. No entanto, em várias áreas, a gente se ressente muito da ausência do governo estadual nesse processo. Então, o que nós percebemos como visão de futuro é que a presença do governo estadual dentro do consórcio, ela pode alavancar enormemente esse processo. A gente tem expectativa lá que no governo do Estado de São Paulo, com a Natália Rezende à frente, eles levem à frente um programa que eles já encetaram na área de resíduos sólidos, que pode mudar bastante essa perspectiva e dar mais estabilidade para os consórcios, porque todos nós sabemos que, muitas vezes, reunindo 30, 40 municípios em torno de um projeto único, as diferenças de visão, às vezes, dificultam um pouco a gente conseguir avançar em prazos razoáveis, e, mais do que isso, dificultam a gestão do contrato. Né? Temos também uma pauta mais transversa, né, que é a pauta de capacitação, que o Banco do Brasil tem feito um trabalho grande com recurso da Portaria 808, lá do Ministério da Fazenda, que foi um avanço enorme, né?
e temos ali uma série de novidades. O Banco do Brasil, a equipe do Lehner, que está aqui também, tem feito um trabalho espetacular, agora lançando uma ferramenta, né, que é um PPP Flix, né, que é uma série de cursos de curta duração e até média duração, com base em vídeos e material de suporte, mas, além disso, temos cursos EAD, temos cursos feitos pela Caixa Econômica de suporte, temos uma série de atividades, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem sido um parceiro muito grande nessa pauta também. Então, não quero me alongar demais, além do que já falei, mas tentando responder aos questionamentos que você me colocou, essas são as principais atividades que o PPI tem colocado. Sobre debêntures, eu falo depois. Acho que eu sei que tem uma curiosidade grande, então acho que é melhor a gente falar depois. Obrigado. Excelente, obrigado, Manuel. Bom, vou trazer um pouco agora de visão de mercado. Então, perguntar para o Otávio. Otávio aí representando o OPI, um dos principais operadores aí de PPPs de saúde, né, no Brasil, e está nessa agenda também, ajudando a desenvolver, acelerar essa agenda. Sabemos aqui, Otávio, que tem alguns setores, né, de infraestrutura que a gente já tem um mercado bem formado, mas os setores que a gente está falando aqui ainda tem uma agenda em crescimento e ainda em amadurecimento, né? Então te pergunto aí, com a visão principalmente do setor privado que vocês têm, então, o que fazer aqui para atrair players e formar um mercado relevante, e quais são os principais entraves regulatórios que vocês enxergam que devem ser priorizados para ser tratados para desenvolver essa agenda? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ramon, primeiro, o seu nome aí, agradeço a BDIB o convite para poder estar participando aqui do painel e poder discutir esse tema que é tão relevante hoje, que é a infrasocial. Cumprimentar aqui meus colegas de painel. Acho que é um debate super promissor, porque a gente tem, de fato, aqui a condição de mudar a cara desse país em termos de infraestrutura social, se a gente fizer um bom trabalho. Eu, particularmente, tive, ao longo da minha vida, a oportunidade de participar dos mercados de concessão de infraestrutura no Brasil no seu início. Eu tive em rodovia lá atrás, em 99, 2000, estava ajudando a montar uma empresa de saneamento básico em 2006, antes do primeiro grande marco, que foi 2007, não foi esse que a gente aprovou agora. E infrasocial, a gente está aí há um pouco mais de 5 anos tentando ajudar a construir um ambiente favorável para negócios, né? E eu gosto de falar sempre que não existe empresa forte em mercado fraco. Então, nós temos que construir um mercado forte com bons projetos, com projetos que, de fato, sejam viáveis e que entreguem, acima de tudo, para a sociedade alguma coisa além do que é a expectativa dela. E acho que a gente está no caminho certo, enfim. Na hora que a gente construir um mercado forte, certamente os players virão. Isso aconteceu na rodovia. Se a gente for olhar para trás, no início das rodovias, eram poucos grupos de engenharia e construção que estavam lá presentes. Hoje, a gente tem os maiores players financeiros participando ativamente. O saneamento não é diferente. Ali em 2006, 2007, pouca gente acreditava no saneamento. Hoje, nós temos grandes players. Isso vai acontecer, naturalmente, com a infrasocial, se a gente conseguir fazer o trabalho que precisa ser feito. Do ponto de vista regulatório, eu vou citar aqui talvez 3 pontos que eu acho que são absolutamente cruciais, né? E que a gente não pode perder a oportunidade de fazer isso no tempo correto. Em primeiro lugar, a gente está vivendo agora um período super interessante, a gente está completando 30 anos da Lei de Concessões, e nós estamos exatamente nesse momento revisando a Lei de Concessões. Passou, né, em primeiro turno no Congresso Nacional, mas ainda tem que ir para o Senado, enfim, pode ter alguns ajustes, e acho que tem alguns ajustes que talvez precisem ser feitos, né? Eu vou começar com um exemplo que eu vivenciei ao longo dessa carreira aqui. Eu passei, só para citar aqui um exemplo, por 25 processos de anuência do poder concedente para troca de controle. E sempre houve na lei antiga uma questão que não ficava muito claro qual era o nível de discricionariedade do poder público ao conceder uma anuência. Se ele tinha que se ater única e exclusivamente aos pré-requisitos de
enquadramento lá atrás na licitação, de habilitação econômica, de habilitação técnica, jurídica, etc., ou se ele poderia exigir algo mais. E isso acabou dando, em alguma medida, para alguns agentes públicos, um poder discricionário que muitas vezes não cabia e atrasava os processos de anuência. A gente tem nessa nova lei que está aí, em alguns pontos, alguma coisa que pode também gerar ali uma interpretação em um certo nível de discricionariedade para o ente público, que não são interessantes, né? Vou citar aqui um exemplo, que a gente debateu muito, inclusive, internamente na BDIB e em outros grupos. Ficou estabelecido ali na lei que, quando o privado ele faz um pedido de reequilíbrio, e, no final, o processo, o julgamento vem, a decisão final vem com um valor aquém do que ele pediu, e que, se, portanto, pode-se interpretar de forma discricionária, na minha visão, na nossa visão aqui, de que ele pediu mais do que deveria pedir, indevidamente, ele pode ser penalizado por isso. Isso pode prejudicar muito o setor, isso pode afastar investimento, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado de dosar essas coisas. Nós estamos num momento de revisão da lei, esse momento é muito importante. O que a gente fez lá atrás, em 95, quando aprovou a lei de concessões e gerou o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo um novo momento desse. Então, ter atenção a estes detalhes e usar o aprendizado desses últimos 30 anos para, na reta final, fazer esses pequenos ajustes que a lei ainda precisa, é absolutamente fundamental. E a gente precisaria abrir esse painel de debate. Eu acho até que talvez a BDIB possa promover uma discussão específica sobre isso exatamente nesse momento e junto com o Congresso Nacional. Um segundo ponto também que é muito importante para atrair o investidor, porque quando a gente fala no ambiente de PPP, a gente fala em alguém que vai fazer um investimento na frente e que vai buscar o ressarcimento desse investimento feito e o retorno sobre esse investimento feito ao longo de um período de 20 a 30 anos. Então, tem que ter segurança jurídica, tem que ter segurança regulatória e tem que ter segurança de que eu vou receber este pagamento de volta, né? Então, acho que tem outros dois temas aqui que são muito importantes para poder fazer esse balizamento. O segundo é a estrutura de garantia, né, em que, talvez, felizmente, aqui a saúde e a educação sejam um pouco privilegiadas, mas, estou vendo aqui o Lehner, que é nosso parceiro do Banco do Brasil, e a gente fez juntos, lá na PPP do Delfina, em Manaus, que, quando a gente entrou, a gente trouxe o Banco do Brasil e, juntos, a gente montou uma estrutura de garantia baseada em repasses constitucionais do governo federal para os estados, e que também ocorre para os municípios, estruturando a garantia. Isso funciona muito bem, tem funcionado muito bem, e acho que acabou virando modelo para outras novas PPPs. O Banco do Brasil hoje tem usado esse modelo para outras novas PPPs e funciona muito bem. A gente viu uma iniciativa nesse novo governo de fazer um algo mais, o que é super bem-vindo, né? Que foi a criação de um instrumento que é uma fiança bancária com aval da União, que pode ser usada para garantir PPP. A gente já discutiu isso, inclusive, com o pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional, e é super louvável, primeiro, a iniciativa, porque, de fato, é um algo a mais, mas feito ali, naquele momento, com os instrumentos legais disponíveis, né? E quais são os pontos que ainda precisam, na nossa visão, ser arredondados nesse arcabouço, para que a gente possa, de fato, ter isso servindo também como um instrumento de garantia adicional? Em primeiro lugar, tinha um problema que essa garantia só poderia ser utilizada para garantir o CAPEX e não o OPEX. E o OPEX está ali no dia a dia da PPP, assim como o CAPEX. A contraprestação era composta de uma parte de CAPEX e uma parte de OPEX, mas ela é uma coisa só, não dá para garantir um pedaço da contraprestação. Isso parece que está resolvido, né? Isso parece que foi resolvido agora recentemente. O outro ponto é que essa fiança bancária, né, ou esse instrumento financeiro, que é uma garantia, ele precisaria ser utilizado para garantir o contrato inteiro, né? Ou seja, os 20 anos de contrato ao longo do período de todo o contrato de PPP. Acontece que, se a gente faz isso, por mais que se busque fazer isso, e você pressupõe que, ao garantir lá, vamos pegar aqui um exemplo, um contrato de 100 milhões ano,
durante 20 anos, é um contrato de 2 bilhões de reais. Ah, então eu vou emitir uma garantia de 2 bilhões de reais e vou tomar o limite do ente público em 2 bilhões de reais. Ele fez uma PPP, muito bem, a próxima ele não faz mais, porque não tem limite. Só que, na vida real, a probabilidade de se utilizar esse limite de 2 bilhões é zero. Por quê? Porque, se ele não pagar a primeira contraprestação, vai vir a garantia, vai lá e vai pagar. O Banco do Brasil, por exemplo, foi lá, garantiu, pagou. Ele tem o aval da União. A União vai lá e paga o Banco do Brasil. A União, por si, ela tem um fundo constitucional que ela repassa para o ente público que fez a PPP, e ela já está autorizada pelo ente público a reter esse repasse e se ressarcir. Então, o ciclo aqui é um ciclo de, no máximo, sei lá, 1, 2, 3 meses, porque a União se ressarciu, então eu nunca vou tomar esse limite de 2 bilhões. Então, a gente precisa ajustar isso e tratar isso de uma maneira que eu perceba esse ciclo e esse limite nunca vai chegar nesse patamar, ou até, no limite, tratar isso como um prêmio de seguro, onde eu vou avaliar o risco que, na verdade, no máximo, eu vou ficar exposto em 1, 2 ou 3 contraprestações. Isso é muito importante para destravar esse mecanismo. Esse mecanismo é essencial para poder dar continuidade ao que a gente precisa aqui de instrumentos para garantir o pagamento destes contratos de longo prazo. E aí, talvez, o terceiro ponto, indo aqui um pouco, já puxando o assunto, Manuel Renato, se você me permite aqui, é o assunto da questão das debêntures, né? Eu vou só colocar aqui um ponto de vista, mas, por favor, eu deixo para você depois fazer os comentários finais. Eu acho também que a gente, no Brasil, tem uma história muito positiva de identificar os problemas e buscar soluções para esses problemas, né? Vou pegar aqui o exemplo das debêntures. A gente, lá em 2011, a gente criou as debêntures incentivadas, né? Depois a gente percebeu que as debêntures incentivadas, elas, em alguma medida, eram muito boas, foram muito boas, trouxeram uma nova dinâmica para o setor, que até então era basicamente dependente do financiamento do BNDES, né, e não tinha quase que uma outra alternativa. Mas elas tinham uma limitação, porque somente a pessoa física tinha o benefício de não tributação daquele papel. E aí, portanto, não alcançava todo tipo de investidor. A gente foi lá e, poxa, vamos ajustar isso e vamos criar a debênture de infraestrutura. Acho que esse é o copo meio cheio, quer dizer, a gente olhou, entendeu o problema, foi lá, diagnosticou e propôs a solução. E mais, trouxe outros setores que não estavam incluídos na legislação anterior e que agora estão incluídos, como o setor de infrasocial. Porque, né, pasmem, mas, enfim, quando a gente estava iniciando ainda na infrasocial e quase não tinha player, e o primeiro evento que eu fiz de infrasocial no cenário pós-pandemia, tinham 3 pessoas dentro da sala, hoje a sala aqui está cheia, então é sinal de que a coisa está avançando, mas a gente incluiu um setor que estava excluído lá atrás, enquanto que a gente podia, por exemplo, construir e aqui não tem nenhum demérito, cada um tem a sua função dentro da infraestrutura nacional, a gente podia construir uma usina de geração de energia termoelétrica a combustível e não podia construir um hospital como a debênture incentivada. Agora está corrigido. Mas o que acontece? O que é o ponto aqui? A gente passou a lei lá em 2024. Né? Hoje, nós estamos fazendo aqui o quê? 18 meses dessa lei, a gente ainda não tem as portarias setoriais permitindo que a gente use esse instrumento. Então, a lei ainda é inócua para os setores de saúde e educação. Ela está lá, ela existe, mas, na vida real, ela não pode ser utilizada. A gente não pode esperar, certamente, 13 anos, que foi o tempo que demorou para a gente ajustar as debêntures incentivadas e criar as debêntures de infraestrutura. Certamente não vamos demorar 13 anos, mas mesmo que a gente dure 2, 3 anos, é muito tempo. Tem muito projeto saindo aí. Né? Só de saúde, que é o que a gente acompanha mais de perto, a gente tem pelo menos iniciativas no governo do Estado de Minas, a gente tem no governo do Mato Grosso do Sul, tem no governo central aqui o INCA, o FEMINA, no Rio Grande do Sul também, em Santa Catarina também, ou seja, são várias iniciativas só para falar de saúde, sem falar em educação, e a gente precisa correr, a gente tem que ter pressa, né? Porque para a gente construir o mercado que a gente quer construir, a gente precisa andar talvez um pouco mais rápido, pelo menos essa é a nossa visão.
Mas, de novo, agradeço aqui a oportunidade de participar, de debater, e fico à disposição aqui, Manuel, para a gente tentar achar caminhos em conjunto que acelerem o avanço do setor. Obrigado. Excelente, Otávio, obrigado. Manuel, depois, no final, volto em tu aí para... Pode ir pensando para responder o Otávio. Gustavo Nonato, então, primeiro, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Uma grande fábrica de projetos, realmente. E a gente queria ouvir de vocês, pelo BNDES, né, o que a gente pode esperar da atuação do BNDES na agenda, e olhando aí os segmentos, como que vocês estão enxergando o momento desses segmentos e os próximos passos, desafios nesses segmentos que a gente vem trabalhando. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Dizer que é uma satisfação aqui para o BNDES participar dessa discussão. Queria, antes de mais nada, agradecer à Abdib pela oportunidade, pela parceria aqui com o banco nessa agenda de infrasocial e em todas as outras agendas das quais nós participamos conjuntamente. Aproveito também para cumprimentar e saudar aqui meus colegas de painel, na pessoa aqui do Manuel Renato, nosso parceiro no PPI, cumprimentar os parceiros também do setor privado, os representantes aqui de painel. Queria dizer que o BNDES ele é um braço executor das políticas públicas definidas pelo governo federal, né? Então, por isso, nós temos uma relação muito próxima com o PPI, que, por sua vez, faz o trabalho de coordenação e articulação com os ministérios setoriais, né? No caso da infraestrutura social, notadamente, Ministério da Educação e Saúde, né? Nós temos também a agenda de iluminação pública, né? Uma agenda que, ela, na perspectiva do BNDES, ela é uma agenda que nós cumprimos o nosso papel, estruturando diversos projetos, foram 13 projetos no total, feitos pelo banco, numa missão aí de protagonismo, realmente de abrir os caminhos, né, e estruturar o padrão para esse mercado. E o banco entendeu que cumpriu já a sua missão nesse segmento de iluminação pública, e hoje a gente vê que é um sucesso absoluto, né? O Manuel Renato até me mandou uma matéria que saiu no Valor hoje. Impressionante o volume de investimentos, né, que foram realizados nesse segmento. Depois a Caixa veio também com muita escala, né, abordando municípios de menor porte. Então, foi um caso realmente de absoluto sucesso nesse segmento de infraestrutura social. E, em educação, vai acontecer o mesmo movimento, né? A gente está agora num processo do que você chamou de fase 2, né, Ramon, em que a gente está retomando a agenda de PPPs com ênfase maior na educação infantil, né, até mesmo por ser um segmento qualificado no PPI, portanto, prioridade de governo e prioridade de Estado, né, e nós temos que atuar nesse segmento, e aí o BNDES, seguindo as diretrizes do governo federal, também vem priorizando essa agenda, sobretudo porque nós iniciamos agora também um novo ciclo de administrações municipais. Então, a gente se planejou no ano passado, junto com o PPI, junto com o MEC, para justamente a gente já iniciar um plano de fomento junto a potenciais municípios, né, para essa agenda, e um pouquinho antes da virada do ano, nós já concentramos esforços, BNDES e PPI, nos contatos e nas tratativas com diversos municípios brasileiros, e esses contatos eles vêm evoluindo agora no ano de 2025 e sendo convertidos em contratações, né? Então, a gente começou aí primeiro com Maceió, já iniciamos a estruturação de Maceió, são projeto de 35 creches, mais de 10 mil crianças atendidas, um fomento que foi feito em conjunto com o PPI, né, resultado desse planejamento iniciado no ano passado. E nós temos aí
pelo menos mais 10 outros municípios em processo de contratação com o BNDES. Né, alguns em estágio mais avançados, né, e a gente deve ter novidades muito em breve, mas o fato é que a gente espera chegar até o final de 2025 com pelo menos 10 projetos contratados pelo banco em parceria com o PPI nessa área de educação infantil. Então, essa sinalização ela é muito importante para o mercado, justamente para o mercado já começar a se organizar, né, já se preparando para esse pipeline que deve vir de licitações realizadas nos próximos 2, 3 anos. Né? Esse é o prazo de estruturação que nós estamos imaginando no BNDES. No conceito de fábrica de projetos, né, a gente quer realmente reduzir muito os prazos de estruturação para justamente a gente aproveitar essa onda municipal e entregar as licitações dentro dos mandatos dos atuais gestores municipais. Isso é fundamental, é uma lição aprendida. Se o projeto ele começa a caminhar muito perto do ano eleitoral, provavelmente, ainda mais nessa agenda de infrasocial, tem uma questão política muito importante, né, tem uma questão de narrativa, os projetos podem ser utilizados como plataformas políticas, serem criticados e tudo mais. Então, a gente sabe que os projetos, se eles invadem o período do ano eleitoral, há um risco bastante significativo ou do projeto ser descontinuado ou dele ficar congelado esperando a próxima administração. Então, a gente justamente quer evitar esse último ano eleitoral, que é o último ano do mandato, né, dos atuais gestores municipais, concluindo as estruturações dentro dos primeiros 2 anos da gestão, de modo que os gestores possam já ter creches inauguradas ainda na sua administração. Né? Então, essa foi uma medida fundamental que nós tomamos, de planejamento que nós tomamos em conjunto com o PPI, para incentivar, estimular essa agenda e a gente reduzir a mortalidade de projetos. Né? E eu acredito muito que foi uma decisão bastante acertada. E vamos colher frutos aí nos próximos anos, sem dúvida alguma. Isso falando de educação, né? Tem também um padrão que está sendo construído nesse mercado, né, em termos de estruturação, e aí o projeto de Caxias do Sul ele é emblemático nesse sentido. Realmente vai ser o cartão de visitas do governo federal, do BNDES, do PPI nessa agenda. Nós entendemos que é um projeto muito bem estruturado, ele está indo a leilão, a licitação agora no dia 8 de julho, portanto, daqui a um mês. Acreditamos no sucesso dessa licitação e, sem dúvida alguma, vai despertar muito interesse do mercado por parte de investidores nessa agenda. E a nossa ideia é replicar essa modelagem, esse padrão de Caxias do Sul em escala nacional, para esses 10 novos clientes que nós estamos contratando, começando por Maceió. Né? Então, esse é um importante recado que eu queria deixar aqui para vocês na área de educação. Na área de saúde, como o Manuel Renato já bem explicou, a gente está partindo de grandes projetos estruturantes e transformadores nessa agenda, né? A começar pelo projeto do INCA, que realmente é um projeto que é disruptivo em termos de agenda no governo federal. Né? A gente tem aqui a Mara, a Gislene, que são nossas parceiras aí do dia a dia da estruturação, né? Por parte do PPI, que coordena a parte de governança, né, da gestão desse projeto, né? O BNDES atuando como estruturador e o PPI no plano estratégico, na articulação com o Ministério Setorial, no caso o Ministério da Saúde. Então, esse trabalho de arranjo governamental exercido pelo PPI é fundamental para que a gente consiga ter êxito nos projetos, na estruturação, para a gente conseguir acelerar a tomada de decisão dentro do governo federal, que a gente sabe que é uma tomada de decisão sempre bastante complexa e que demanda muitos esforços por parte de diversos ministérios e atores envolvidos. Né? Então, esse trabalho de articulação em nível federal, eu diria que é fundamental para o sucesso dos projetos.
E não tenho dúvida nenhuma também de que esse projeto do INCA vai ser um caso emblemático de sucesso para a agenda de infrasocial no Brasil. Temos também o Femina para completar, né? A gente está em processo de contratação agora com o Ministério, com o GHC, né? Que é parte da estrutura do Ministério da Saúde, deve seguir o mesmo caminho aí que a gente está trilhando para o INCA. Obrigado, Nonato. Secretário Luiz Carlos, passar a bola para o secretário. Quer entender aqui um pouco quais setores da infrasocial têm sido prioridade nos programas do Ministério e quais os principais resultados e desafios que vocês estão enxergando. Primeiro, eu quero agradecer o convite da BID para participar desse painel, né? Nós estamos lá à frente da Secretaria Nacional de Inclusão Socioeconômica, do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Essa é uma secretaria nova dentro do Ministério. O ministro assumia a pasta e não queria que o Ministério fosse apenas um ministério de pagar benefícios, mas, sobretudo, apresentasse oportunidades para que as pessoas que estivessem ali na pobreza, ou seja, no cadastro único, pudessem ter a chance de obter um emprego ou um empreendedorismo, empreender. O Ministério passou por uma ampla reestruturação da infraestrutura social, isso impactando diversos programas de governo, e o Ministério elegeu, e o governo federal, né, através do Ministério, elegeu 3 metas prioritárias, né? A primeira meta é retirar o Brasil do mapa da fome. O Brasil tinha sido retirado do mapa da fome, que é um critério adotado pela FAO, e ele voltou ao mapa da fome. E a outra meta é exatamente fortalecer o sistema de proteção social e a outra, promover a inclusão socioeconômica de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, a primeira meta de retirar o Brasil do mapa da fome, ou seja, combater a fome no país, nós encontramos, no início do governo, 33 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social grave, ou seja, pessoas passando realmente fome. E o Ministério promoveu uma série de mudanças nos seus programas para reverter este quadro. A primeira mudança que se fez foi do Bolsa Família. O governo anterior era Auxílio Brasil, e o Auxílio Brasil foi totalmente reformulado. O Auxílio Brasil era R$ 600 em média por família. No governo atual, nós mudamos. Primeiro, consideramos um valor per capita familiar de R$ 218, porque, assim, quem está na pobreza é quem ganha até meio salário mínimo. E na extrema pobreza, quem ganha per capita até R$ 218. O Brasil hoje tem 93 milhões de pessoas na pobreza. E na extrema pobreza, nós temos 56 milhões de pessoas. Regiões como Norte e Nordeste, 68% da população está na pobreza. Então, esse é um desafio muito grande. Então, o primeiro passo foi mudar o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele passou a ter per capita de 218 por membro da família. Isso aumentou o valor que cada família recebe. Porque, anteriormente, você recebia R$ 600, podia ter uma família de 5 membros, 10 membros, recebia R$ 600. Agora é 218 per capita. Segundo, colocou-se R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. E também os adolescentes, a partir de 7 a 18 anos, R$ 50 por família. Então, esse foi um primeiro programa e uma regra de proteção. Anteriormente, quem assinasse a carteira perdia automaticamente o Bolsa Família. Hoje não. Hoje ele passa para uma regra de transição de 2 anos, foi reduzido agora para 1 ano. Então, ele não perde o benefício.
também, se ele registrar a sua empresa com o MEI, ele também não perde o benefício. Isso foi uma proteção que se fez. O governo também, nosso governo, ele incentivou o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, em que privilegia a compra de agricultores familiares, da produção de agricultores familiares, que são carreados para as cozinhas solidárias, a um preço mais acessível a essa população de baixa renda. Incentivamos também as cisternas, né, que também é essencial no semiárido nordestino, uma vez que ali aquela água também não é só para beber, mas também eles têm até utilizado para pequenos projetos produtivos, quintais ecológicos, que têm dado sustentabilidade a essas pessoas. Fortalecemos também os equipamentos públicos de segurança alimentar, que são as cozinhas solidárias, né, incentivando essas cozinhas em todo o país. E todo esse conjunto de mudanças fez com que, em 2 anos, 2023 e 2024, foi possível, desses 33 milhões de pessoas passando fome, conseguimos retirar 24,5 milhões de pessoas. Então, hoje, tem ainda 4,5 milhões de pessoas ainda na situação de vulnerabilidade. A FAO considera que 2,5% da população que tiver em vulnerabilidade social é o critério para tirar o Brasil do mapa da fome. Hoje está em 4,7%. Acreditamos que a meta é tirar o Brasil do mapa da fome até 2026. Então, essa meta é uma meta principal do Ministério. E foi tão exitoso esse processo que o Brasil liderou no G20, na liderança global, a Aliança Global contra a Fome e a Desigualdade Social, onde teve a adesão, hoje já tem uma adesão de 200 países. E o Brasil passou a liderar essa aliança a nível global, onde o ministro hoje coordena essa aliança global a nível internacional, né? Tendo a adesão de diversos países de primeiro mundo, a Europa, Estados Unidos, e os países, evidentemente, da África. A grande mudança no Ministério é essa nova área do qual eu estou à frente, a área de inclusão socioeconômica. Nós verificamos que como dar oportunidades a esses 93 milhões de pessoas. Se você der um corte nesses 93 milhões de pessoas e separar pessoas entre 18 e 64 anos, por exemplo, que teria, em tese, potencialmente ativa para o emprego ou empreendedorismo, você ainda tem 57 milhões de pessoas. Então, nós precisaríamos de um programa que tivesse escala, né? Para mudar a vida de 1.000 pessoas é importante, mas para nós é nada. Tem 57 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, qual é a saída? A saída, levamos 1 ano de discussão com toda a sociedade civil, com várias áreas de governo, até o setor religioso, igrejas, ONGs, organismos internacionais, e chegamos à conclusão que, para tirar as pessoas da pobreza, é mais complexo do que tirar as pessoas da fome. Tirar as pessoas da fome é transferência de renda, cozinhas solidárias, tudo isso. Mas tirar da pobreza implica em aumentar a renda dessas pessoas e mudar de classe social dessas pessoas. Então, é muito mais complexo. E o tripé, capacitar essas pessoas para o emprego ou para o empreendedorismo, é a saída. Então, nós partimos para um amplo programa de capacitação a nível nacional, integrado com todo o governo federal, otimizando os recursos carreados para capacitação, e essa capacitação focada nas vagas disponíveis no mercado. Não adianta treinar as pessoas para atividades que não têm vaga. E também capacitando para negócios, aqueles que têm o perfil para empreender, para negócios viáveis. E nesse processo de capacitação, a gente fez a parceria
não só com governos estaduais, municipais, mas também com a iniciativa privada. Hoje, por exemplo, nós temos parceria com a Amazon, que está capacitando 500 mil mulheres em computação de nuvens. Essas pessoas da periferia, elas fazem esse curso e obtêm emprego para ganhar 4, 5 mil reais, portanto, já sai da pobreza. A Huawei, a maior empresa de tecnologia, está lá conosco. E aí, uma vez essas pessoas, o sistema S todo, Sebrae, Senai, todos estão conosco nessa capacitação. O Sebrae, por exemplo, se propõe a capacitar 1 milhão de pessoas. A Visa está capacitando, pode chegar a 1 milhão de pessoas em educação financeira. Então, as empresas privadas estão conosco. E partimos, uma vez capacitadas essas pessoas, a gente procurou as grandes empresas para intermediar a mão de obra. Então, cada empresa abriu vagas, 10% de suas vagas destinadas às pessoas que estão no cadastro único. Fizemos parceria com o Carrefour, fazemos parceria com a Ambev, fazemos parceria com a Coca-Cola, com a McDonald's, com as maiores empresas. E hoje, esse resultado deu certo? Sim. Se você pegar o saldo positivo do CAGED de 2024, deu um saldo entre os que obtiveram emprego, os que desempregados, são 1.600.000, mais ou menos, 1.700.000 pessoas. 98,8% desse saldo positivo são pessoas que vieram do cadastro único. Então, a política está funcionando. As pessoas estão se empregando, diferentemente das pessoas que dizem, olha, quem recebe Bolsa Família não quer saber de nada, não quer trabalhar, né? Esse a gente vê muito isso. Mas não, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter uma dignidade, e a carteira assinada é um ponto como esse. Mas também cresceu muito no país um efeito do empreendedorismo. Muita gente, 60% das pessoas querem empreender, não querem mais um emprego formal. Isso porque também os empregos disponíveis estão oferecendo um teto muito baixo. As pessoas não estão mais dispostas a receber um salário mínimo. As pessoas querem um teto muito maior. O Diese fez um levantamento, o salário mínimo poderia chegar a R$6.000. Imagina, as empresas estão oferecendo R$1.500. Então, essas pessoas, elas querem liberdade, elas querem autonomia, né? O efeito Uber, o efeito das plataformas conduziram a isso. E a pandemia também incentivou isso. Então, a grande parte da população, a gente levou tempo para entender isso, quer empreender, quer colocar um negócio. E para colocar um negócio, essas pessoas que não têm um nível cultural muito elevado, têm a oportunidade de ganhar 5, 6 salários mínimos, quando colocam os seus próprios negócios e eles saem da pobreza. Também nós levantamos uma bandeira do Cadastro Único. O Cadastro Único foi reformulado. Hoje tem conexão com mais de 39 sistemas do governo. Hoje está na DataPrev. O Cadastro Único que nós recebemos, ele não tinha conexão. Ela podia, pessoas que não mereciam receber o Bolsa Família, estavam lá no Cadastro Único. Encontramos muitos aposentados, pessoas ganhando até R$20.000 ganhando Bolsa Família. Hoje é impossível, porque é online a integração com todos os sistemas. Então, o Cadastro Único hoje é um cadastro moderno, robusto, né? E está à disposição de todos. Então, veja, essas pessoas que querem empreender, que têm um perfil para empreender, também serão capacitados. O Ministério do Desenvolvimento Social está apoiando agentes de crédito, que nós estamos chamando de estruturadores de negócio. Nós estamos pagando 3,5% para que esses agentes, credenciados pelos bancos, possam fazer a busca ativa dessas pessoas que estão no Cadastro Único. Então, elas vão lá, pegam essas pessoas capacitadas, elaboram os planos de negócio com a visão diferente do microcrédito que hoje é praticado no país. O microcrédito hoje praticado no país, ele tem a visão apenas, muitas vezes, financeira, mas a visão que nós queremos dar é uma visão de tirar a pessoa da pobreza. Isso porque nós encontramos pessoas que há 10 anos estão no microcrédito recebendo e estão no Bolsa Família. Tem algo errado. Então, a taxa de juros foi uma guerra que o Ministério levantou. Conseguimos, com a adesão primeira do Banco Nordeste, aqui presente, oferecer uma taxa de juros do Fundo Constitucional a 8,75 ao ano, fixa,
uma vez que os bancos querem praticar uma taxa de 3,2 ao mês. É inviável os negócios para este público, que a rentabilidade de seus negócios é no máximo 20%. Então, hoje, o Banco Nordeste, o BASA, está entrando agora a Caixa Econômica, né, que conseguiu entrar no Fundo Constitucional do Centro-Oeste e do Nordeste, oferecendo também para o microcrédito rural. E estamos fechando agora para entrar em São Paulo, Rio, com a Caixa. O Banco do Brasil, estamos negociando ainda com o Banco do Brasil. Bom, e se essas pessoas, ao levar esses planos de negócio para os bancos, eles não têm garantias a oferecer. Então, esse é um grande entrave. Então, constituímos um fundo garantidor de crédito, o FGO, que hoje está sendo administrado pelo Banco do Brasil, segregado para o nosso programa, tem R$1 bilhão, a gente está considerando um stop loss de 8%, então nós podemos alavancar 12 bilhões de crédito na rede bancária. Basta informar que o microcrédito no país todo se aplica 14 bilhões. E hoje nós vamos aplicar 12 bilhões em crédito. Então, capacitação, qualificação, acompanhamento e uma taxa de juros adequada, nós temos êxito. O Banco do Nordeste aplicou quase R$1 bilhão no ano passado, atendendo mais de 100 mil pessoas, a inadimplência 0,045, o que comprova o êxito do programa Acredita no Primeiro Passo. Então, são essas as mudanças de infraestrutura social que nós estamos conduzindo no Ministério do Desenvolvimento Social. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Antônio Jorge, diretor do BNB. Então, Antônio Jorge, o Banco do Nordeste tem uma série de programas bastante importantes, então queria ouvir um pouco de como esses programas vêm contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura social, principalmente nos lugares mais carentes. Pelo avançado horário aqui, daí 4, 5 minutinhos. Acho que tem... breve, viu, Raul? Tá bom. Obrigado. Então, primeiro é agradecer o convite da BDIB, estar aqui presente, fazendo parte aqui desse painel, cumprimentar aqui os colegas do painel, em particular o amigo Luiz Carlos, que é um colega lá do Banco do Nordeste também. Luiz, cumprimentar aqui a plateia, os colegas do Banco do Nordeste aqui presentes. E eu queria começar, Ramon, até por uma fala do vice-presidente Alckmin, que esteve conosco aqui hoje pela manhã, e ele disse o seguinte, né, que o mundo... E ele pontuou que o Brasil está muito bem posicionado com relação aos problemas globais, né, que seriam 3 na visão dele. A segurança alimentar, segurança energética e o clima. E eu queria dizer que o Banco do Nordeste está extremamente alinhado com a... E ele colocou, né, o Brasil como protagonista, mais na ponta do solucionador desses problemas. O Brasil deixa de ser um problema sobre a ótica mundial e passa a ser um agente a viabilizar soluções que tragam resposta a esses problemas. Eu queria dizer que o Banco do Nordeste está muito alinhado com essas 3 grandes questões, que são da ordem do dia, realmente, segurança alimentar, energética e clima, e como um agente financeiro que, evidentemente, auxilia os nossos agentes produtivos a equacionar esse tipo de questão. Eu queria pontuar primeiro o clima, a questão do clima, né? No Banco do Nordeste nós temos principalmente 2 linhas de crédito operacionalizadas pelo nosso principal fundo, que é o FNE, que é um fundo constitucional, que é o FNE Verde e o FNE Inovação. O FNE Verde ele tem como proposta financiar o combate à desertificação, a recuperação de áreas degradadas, recuperação de afluentes, a boa utilização dos resíduos sólidos. Então, ele tem essa preocupação com relação ao meio ambiente e, por conta disso, também os produtores empresários que acessam essa linha acessam com condições ainda mais diferenciadas, porque ela tem, de fato, o objetivo da preservação ambiental. O FNE Inovação também. O FNE Inovação é uma linha de crédito que as empresas podem acessá-la com o intuito de adotar boas práticas no seu processo produtivo, embarcar tecnologia, inovação, e, a partir daí, também ter um recurso mais barato do que a linha de crédito tradicional. Então, são 2 grandes fontes de financiamento que buscam trazer sustentabilidade aos negócios financiados pelo Banco do Nordeste. É importante também frisar, e eu já trago um gancho aqui com a questão da infraestrutura,
Ramon, que o Banco do Nordeste financia, talvez hoje, a maior obra de infraestrutura do país, que é a Transnordestina. Né? No ano passado, celebramos aí um aditivo da ordem de 3,6 bilhões de reais, e hoje, coincidentemente, o governador Eumano do Ceará assinou aí uma ordem de serviço de 1 bilhão de reais de um trecho que vai passar pelo Ceará. Isso impacta a vida de milhões de pessoas e tem tudo a ver com o clima, porque nós, evidentemente que todos sabem que o modal ferroviário ele é muito menos poluente do que o modal rodoviário, que é o principal modal em termos de mobilidade do nosso país. Então, ele dialoga profundamente com a questão da sustentabilidade e da questão climática ambiental. Com relação à sustentabilidade energética, que foi outro ponto levantado pelo nosso vice-presidente, aí nós temos números talvez ainda mais interessantes a apresentar. Né? O Banco do Nordeste, nos últimos 7 anos, investiu quase mais de 41 bilhões de reais na geração de energia renovável, principalmente na geração de energia eólica e fotovoltaica. Né? E esses investimentos têm mudado a cara da região Nordeste. O Nordeste, que antes era importador de energia elétrica, passou a ser exportador de energia. Então, no momento em que você passa a ser superavitária em energia, coloca a região Nordeste, inclusive, com vantagens competitivas perante as demais regiões do país, no sentido de trazer para a região Nordeste investimentos que são grandes demandadores de energia, como, por exemplo, data centers, né, que tem a condição, inclusive, de mudar a configuração da economia nordestina. O Nordeste passa a ser um grande player, um grande agente, indutor de atração de investimentos dessa natureza, né, que demandam muita energia. Ou seja, nós temos água pelo litoral e nós temos energia hoje capazes de sermos um polo de atração de investimentos dessa natureza, que pode mudar a configuração, inclusive, da economia da nossa região. E com relação ainda falando da questão da geração de energia, é importante frisar que esses parques eólicos que são financiados pelo Banco do Nordeste, grande parte desses parques, eles acabam, as pás, né, que são instaladas para formatar o parque, acabam sendo instaladas em pequenas propriedades rurais, no todo o sertão nordestino, o que acaba também gerando uma renda adicional para os produtores rurais. Então, os produtores rurais hoje do Nordeste, boa parte deles vivem da exploração da atividade rural e também de receitas oriundas da locação das suas propriedades para a instalação das pás eólicas. Então, isso gera também uma renda adicional nordestino, o que tem um impacto significativo nas comunidades onde essas usinas são instaladas. E com relação à segurança alimentar, que é outro ponto importante, aí eu faço um gancho com um programa nosso de microcrédito, que é o AgroAmigo, e aqui eu já registro que o Banco do Nordeste, por intermédio do seu AgroAmigo e do seu CrediAmigo, que são programas de microcrédito, um deles até citado aqui pelo nosso secretário Luiz Carlos, o Banco do Nordeste operacionaliza o maior programa de microcrédito orientado das Américas. Quando você junta o CrediAmigo e o AgroAmigo, nós estamos falando aqui de quase 3 milhões de clientes, nós estamos falando aqui de mais de 16 bilhões de reais aplicados na economia nordestina, só com os microempreendedores rurais e urbanos. O Banco do Nordeste é o principal financiador da agricultura familiar no Nordeste. 7 de cada 10 reais empregados no Nordeste na agricultura familiar vêm do Banco do Nordeste, e, não obstante, nós temos apenas 8% da rede de agências, mas 70% da agricultura familiar nordestina é financiada pelo Banco do Nordeste. A agricultura familiar que responde por 70% das propriedades rurais do país e 77% de todo o alimento que é produzido, que chega nas nossas mesas, que são exportados. Daí você vê a relevância da participação do Banco do Nordeste também nessa questão da segurança alimentar. Então, eu diria, Ramon, que o banco está totalmente inserido nessa pauta ambiental, na pauta da segurança alimentar, na pauta da segurança energética. E falando agora um pouquinho sobre a questão da infraestrutura, eu queria trazer também aqui alguns números. A infraestrutura social, de uma forma mais direta, né? Nós financiamos nos últimos 5 anos, mais de 4,2 bilhões de reais diretamente nos setores de educação e saúde. Né? E quando eu falo educação, eu estou falando aqui a aplicação direta em escolas, universidades, centros de pesquisa. E quando eu falo saúde, eu estou falando em laboratórios, hospitais, clínicas. Mas é evidente que quando você pega, né, que quando o Banco do Nordeste, por exemplo, financia por intermédio aqui dos recursos do BNDES no programa Caminho da Escola, a aquisição de ônibus escolares, você está falando aqui de investimento em educação, porque você qualifica o transporte escolar dos menores que fazem uso do ônibus escolar para chegar às suas escolas e retornarem para as suas casas. Isso é investimento em educação. Quando a gente fala aqui do investimento em conectividade, principalmente na área rural, eu estou falando em investimento em educação.
Nós temos um produto de crédito, que é o AgroAmigo Net, que leva a internet para a zona rural. Eu estou dando a condição de que aquele morador, aquelas pessoas que moram na zona rural tenham a condição de acessar a internet e amplifique a sua capacidade de conhecimento. Quando eu falo aqui na geração de energia distribuída, e o Banco do Nordeste aportou mais de 3 bilhões de reais nos últimos anos na geração de energia distribuída por intermédio do seu programa FNE Sol, principalmente também na zona rural. Eu estou levando energia para a zona rural, dando a condição de ampliação de horas de estudo. Eu estou falando aqui também de aplicação direta na educação. Por mesmo vale para a saúde. Quando eu falo aqui aplicação e saneamento básico, isso é importante dizer, que 35% ainda da população nordestina não tem acesso à água e esgoto. O problema crônico ainda da região Nordeste seria a cada 3 nordestinos não tem acesso à água e esgoto. 1 a cada 5 nordestinos não tem acesso à água potável. E o Banco do Nordeste é um grande agente financeiro, tanto do saneamento básico, como também financiando as PPPs, as concessões, a parte privada. Então, quando eu estou financiando também o saneamento básico, quando eu estou financiando o acesso à água potável, eu estou, evidentemente, também financiando a saúde. Então, na realidade, os recursos que são aportados pelo Banco do Nordeste, na vertente de saúde e educação, falando diretamente da infraestrutura social, eles são muito maiores. E aqui queria dizer que a gente faz todo esse... o banco trabalha, como agente financeiro na região Nordeste, nós temos, evidentemente, o nosso principal fundo é o FNE. O ano passado nós aplicamos 39 bilhões de reais, o orçamento para esse ano é de 48 bilhões, um aumento de 18%. Só que o FNL já não atende às necessidades de crédito da região. Ele sozinho já não atende. Então, o Banco do Nordeste tem feito captações aí com os multilaterais, NDB, que esteve presente aqui conosco, BID, CAF, KfW, Banco Mundial, todos esses agentes, hoje o Banco do Nordeste se aproximando ainda mais do BNDES, utilizando recursos do BNDES para fazer repasses. Estamos contratando, inclusive, nos próximos dias, a primeira operação do Fundo Clima, recurso repassado pelo BNDES, recurso do Ministério do Meio Ambiente, uma operação de 150 milhões de reais, recurso da FINEP. Então, a gente tem ampliado o nosso leque de recursos para poder atender essa demanda crescente por crédito da região. Então, como eu disse, o ano passado foram 48 bilhões de reais de FNE aplicados na região, de um total de 61 bilhões. Então, foram 13 bilhões de reais aplicados por essas outras fontes. Esse ano, o compromisso do Banco do Nordeste é aplicarmos 70 bilhões de reais, dos quais 48 bilhões de FNE. Então, a gente tem feito esse movimento de captar recursos com entes e temos também oportunizado as empresas por meio do mercado de capitais. O Banco do Nordeste tem hoje 2 fundos de infraestrutura, um fundo voltado para a pessoa física, outro fundo voltado para o institucional. São 3 bilhões de reais que o Banco do Nordeste está destinando, e aí via mercado de capitais, participação mesmo direta nas empresas, para obras de infraestrutura, saneamento, tecnologia, porque são fundos de debêntures incentivadas, cujo propósito do recurso é financiar a infraestrutura da região Nordeste. Desses 3 bilhões de reais, 1,8 bilhões já estão subscritos. Aqui também agradecer a parceria do BNDES, que é um cotista sênior junto ao Banco do Nordeste nesse fundo institucional. O Banco do Nordeste aportou 400 milhões, o BNDES aportou mais 400 milhões. É uma forma também do banco alavancar os seus recursos, trazendo a iniciativa privada para a aplicação de recursos na região Nordeste. Então, nós temos hoje disponíveis 1,2 bilhão de reais de FIP. É um outro formato que o Banco do Nordeste coloca à disposição do agente produtivo em termos de financiamento. E, para concluir aqui a minha fala, buscando ser breve, não consegui cumprir os 5 minutos, mas estou correndo aqui, inclusive, espero que todos estejam, inclusive, passando a compreensão da importância do banco. Queria pegar um gancho aqui do que o diretor Luiz Carlos falou com relação ao empreendedorismo. Há 27 anos, o Banco do Nordeste acredita no empreendedorismo, Luiz. Porque o nosso programa de microcrédito produtivo orientado urbano Crédito Amigo tem 27 anos de existência. Nesses 27 anos de existência, o Banco do Nordeste já aplicou mais de 134 bilhões de reais na economia nordestina. Hoje, o Banco do Nordeste aplica 1 bilhão de reais por mês no microcrédito. E esse nosso microcrédito, ele é orientado, ele tem tudo aquilo que o Luiz Carlos colocou, o acompanhamento, a assessoria financeira. Essa assessoria financeira ela é realizada por um agente local da comunidade, ele que faz o acompanhamento da operação. É 1 bilhão de reais aplicado todos os meses na região Nordeste, são 12 bilhões de reais ano. São 14 mil operações dia que nós fazemos no Nordeste via o Crédito Amigo.
porque nós fazemos R$1 bilhão a um ticket médio de R$3.300. Então, são 2 milhões de clientes, mais de 8 milhões de vidas impactadas pelo nosso programa. O Luiz citou aí a Acredita Primeiro Passo, que são recursos aportados por CAD Único. No ano passado, nós fizemos, entre o ano passado e esse ano, já são quase R$1 bilhão. Foram R$550 milhões em 2024 e R$350 milhões já esse ano. Então, é o Banco do Nordeste cumprindo com o chamamento aí do governo federal de buscar mudar vidas. O Nordeste brasileiro, nos últimos anos, ele cresce num ritmo maior do que o restante do país. Eu não tenho dúvidas que o Banco do Nordeste tem um papel importante no fomento desse crescimento, e é para isso que nós estamos lá, né? Enquanto banco comercial atendendo desde o microempreendedor, rural ou urbano. Eu queria só trazer o último número para complementar. Com relação ao nosso Agroamigo, que é o nosso programa de microcrédito rural, nós temos um estudo realizado pelo nosso Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, que é o ETN, que é um escritório que é do próprio banco, que diz o seguinte: 99,4% das pessoas que contrataram operações com o Agroamigo melhoraram a sua condição de vida. 99,6% das pessoas que contrataram melhoraram a sua condição de vida. Quase 50%, 47% desse público adquiriram um veículo próprio. 46% desse público adquiriram acesso à internet. 30% desse público adquiriram geladeira. Então é assim que a gente transforma a vida do Nordeste, com muito trabalho, com muito suor, mas com muita disposição e entusiasmo de transformar a região Nordeste numa região propícia para a atração de investimentos, que mude a vida do nordestino e que tenha a condição de ampliar receita e renda daqueles que lá produzem e empregam. Obrigado. Obrigado, Antônio Jorge. Parabéns aí pelas iniciativas. Passar 2 minutinhos para o Manuel encerrar aqui nosso debate, nosso painel. Já vou aproveitar e agradecer a todos aqui, tá? Pela participação, acho que foi ótimo o painel, todos que vieram aqui também assistir. E aí, Manuel Renato, para você encerrar, acho que o pessoal fez alguns comentários, acho que debêntures, garantias. Passo para você aí para conclusões e respostas finais, e obrigado aí também pela presença. Eu que agradeço, hein? Agradeço a colocação. O Otávio fez uma provocação ali sobre as debêntures, né, Otávio? A gente está até conversando antes do painel. Nós fizemos um trabalho grande com os ministérios setoriais para tentar acelerar esse processo de regulamentação das debêntures e emissão das portarias de cada setor, né? Tivemos êxito de maneira mais acelerada naqueles setores que têm já uma cultura, né, de participação privada mais efetiva, especialmente de estímulo a concessões e PPPs, e menos êxito até agora em alguns setores, como da infraestrutura social, que não tem uma cultura tão desenvolvida nesse particular. Está faltando o de habitação, de saúde e educação, dos principais aqui da área social. O de habitação já tem a minuta que foi submetida à consulta pública, estamos na iminência, até falei com o Ministério das Cidades um pouco antes de vir para cá, está na iminência de publicar a portaria. O de saúde, nós temos uma minuta pronta, até que a Mara Clécia, que está aqui, e a Gislene participaram da elaboração, junto com o Ministério. Atrasou um pouco, tem que submeter ainda a consulta pública, atrasou um pouco por vista da mudança da equipe ministerial, a saída da ministra Anísia e a entrada do ministro Padilha. A nova equipe teve que se apropriar do tema, mas nós estamos ali trabalhando firme para que eles publiquem essa consulta pública o quanto antes e, logo na sequência, a publicação da portaria reunindo as contribuições, né? Educação está um pouco mais atrasado, a gente está sem uma perspectiva clara ainda de publicação da portaria, mas, reagindo à sua provocação, a gente não pode esperar mais tanto tempo, né? Então, a gente está discutindo com o Ministério da Fazenda a adoção de para aqueles setores que ainda não editaram a portaria, fazer uma alteração no decreto, de maneira que a gente possa, no PPI, junto com o Ministério da Fazenda, editar uma portaria padrão, né, que possa ser aplicado para aqueles setores que ainda não regulamentaram, né? E a gente tem uma expectativa positiva, uma discussão bastante intensa nessa direção. Acreditamos que a gente consiga fazer isso com uma certa brevidade para concluir esse processo, e aí essas outras demais áreas que estão elencadas lá nos setores do decreto e que ainda não tiveram a sua portaria publicada, aplicar-se essa portaria padrão enquanto elas não editarem a sua portaria específica, né? Então, essa é a expectativa que a gente tem. Queria agradecer ao Ramon a
condução e a coordenação aqui, o convite, mais uma vez, e dizer aos senhores que, do ponto de vista de garantia, eu acho que a grande inovação é o trabalho que o Banco do Brasil fez com o BNDES em torno do Caxias do Sul, que a gente está tentando transformar num padrão, né, Leiner e pessoal, e eu acho que isso é um produto padronizado, ajuda demais a dar segurança para o setor privado nessa questão das garantias. A gente trabalhou também bastante nessa questão que o Otávio também comentou, daquele ponto da fiança bancária com garantia do Tesouro. Estamos cientes que o grande desafio é a questão dos limites, né? Se você ressensibilizar os limites dos municípios e dos estados, realmente fica muito difícil na íntegra, né? Fica muito difícil a gente conseguir avançar. Há uma discussão nessa direção, mas também não são fáceis os percalços que nós temos que superar para conseguir resolver essa equação. Para resolver o outro problema que você comentou, foi preciso alterar a LRF, né? Só para você ver o tamanho do esforço que foi feito. A Secretaria de Tesouro tem feito um trabalho magnífico lá sob a liderança do secretário Seron nessa direção, e temos conseguido avanços que demoramos 20, 30 anos para conseguir sequer colocar na pauta. Então, eu acho que a gente está com uma perspectiva positiva também nesse ponto, e acho que em breve a gente vai conseguir ter novidades e superar mais essa dificuldade. Então, muito obrigado ali pelas perguntas, pelas colocações, parabéns aí aos painelistas pelas exposições, e temos abertos aí a continuar cooperando com os senhores em todas as frentes em quais estamos envolvidos.